Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão e no final termina com um murrão. Esse capítulo pra mim foi um dos melhores de Jujutsu Kaisen disparado. Mas porque eu tava postando o Mitinho. Eu tô falando, desde a luta do Gojo, o Mitinho vai brilhar, o Itadori vai ensinar pro Sukuna o que é amor. Eu tô falando literalmente há mais de 6 meses. E não confio no Itadori, tô só fazendo bullying com o meu menino que só sofre no anime, só sofre no mangá. E eu falei que ele ia chegar lá. Finalmente, ele tá usando 1% do poder de protagonismo. Mas brincadeiras à parte, esse capítulo de Jujutsu Kaisen, o 257, foi um dos mais interessantes de Jujutsu Kaisen. Teve muita revelação e que faz sentido, que o Gege já estava construindo já faz um tempinho. Então não achei realmente forçado, fiquei bem de boa com as revelações desse capítulo. Só tem uma pequena coisa que me incomodou, mas vou falar já disso aqui. Mas, resumidamente, Kenjaku deu pro irmão do Sukuna. Ai! Eu até concordei com o que aquela rapariga disse! Calma. O capítulo se inicia após a quantidade de hits seguidos que o Itadori tinha dado de Black Flash na cara do Sukuna. Sukuna no capítulo passado até tava lutando bem e agora tava começando a se recuperar, mas o Itadori veio tão pistola, utilizando o máximo de suas técnicas, que ele tava conseguindo tancar não só o Sukuna, como encher ele de Black Flash até o talo. E o próprio mangá dá um destaque pra isso, como se agora Yuji Itadori tivesse despertado. O maluco tá tão puto que agora não tá aguentando mais, ele vai ser o Sukuna de porrada. E aí realmente começamos o capítulo pra valer, com um flashback do Sukuna naquele período mais ou menos de um mês que ele tava esperando pra luta do Gojo, junto com o Uraumi. Nesse momento, o Uraumi acaba estranhando muito o poder do Itadori, tipo, que ela tava rindo dele enquanto tava chorando, mas ele tinha alguma coisa diferente, especial, que tinha muito do resíduo do Sukuna lá, era muito semelhante ao próprio Sukuna. E o próprio Sukuna pensou um pouquinho nisso, e ele já chegou numa conclusão bem fácil. Sukuna sabe que Kenjaku criou o moleque, e que foi feito pra ser meio que uma prisão pra ele. Ele não sabia como exatamente no início ele tinha feito isso, mas parando pra pensar, ele acredita que de alguma forma Kenjaku teve acesso ao seu irmão gêmeo. Sim, Sukuna, quando tava lá no ventre da mãe dele, tinha um irmão gêmeo, mas ele se recusava a dividir espaço com um irmão no mundo. Ele se recusou desde antes dele nascer a ter que dividir poder com outra pessoa. Então ele consumiu seu irmão dentro do ventre da própria mãe, e isso é completamente bizarro. O maluco já era um canibal antes de nascer, olha, isso é literalmente a definição de era ruim antes de nascer. Como até o próprio Sukuna falou, é bem provável que ele tenha pegado sua segunda metade, por assim dizer, a alma dele, encarnado e feito alguns experimentos, e principalmente ter tentado gerado um filho com ele. Provavelmente Itadori é a prole desse ser. Então, peraí, o pai do Itadori é a reencarnação da alma do irmão do Sukuna, ou no mínimo tem as informações da alma do irmão do Sukuna. Ele deu uns pega no Kenjaku mulher, então Itadori é sobrinho do Sukuna? Eita porra! Virou uma grande família essa merda. E se você para pensar, Kenjaku tem os outros 8 pinturas da morte. Então Kenjaku tem 9 filhos. 8 sendo do Noritoshi Kamo / Kenjaku, e o outro sendo o Itadori. Oh meu Deus, isso aqui tá ficando confuso. Tá ficando muito confuso essa árvore genealógica. E eu sei que reencarnação não deve considerar numa árvore genealógica, senão a gente poderia falar que o Eng é o tio-avô do Zuko. Isso seria muito estranho, na real, se você parasse pra pensar. Não, porque eles são best of friends. Mas aqui, ó, é Jujutsu Kaisen. A gente gosta de zoar o fato do Kenjaku ter dado. Então, eu vou considerar ele o tio do Itadori mesmo e dane-se. Mas isso é extremamente engraçado. Leave me alone! O Sukuna não ligou muito pra isso inicialmente, sendo bem sincero. Mas o Uraumi ficou meio preocupada, falando que... E se o Itadori tiver o mesmo poder latente que o Sukuna já nasceu também? Se isso tivesse sido passado e esse fosse o plano do Kenjaku de certa forma. Antes de voltarmos pra luta, eu quero só dar um contexto. Esse conceito de gêmeos em Jujutsu Kaisen é muito mais importante. Como a gente viu com a Maki e também com a Mai, ter gêmeos é um sinal de coisa ruim em Jujutsu Kaisen. É como se a capacidade máxima de um indivíduo tivesse sido dividida para 2 pessoas. Você nunca será uma pessoa completa enquanto tiver um gêmeo. Então faz sentido o Sukuna consumir o irmão dele. E isso não só se tratando de Jujutsu Kaisen, mas como na cultura japonesa como um todo. Eu não sei se vocês notaram, mas em anime, toda vez que tem gêmeo,
dá merda, independente da obra, porque no Japão mesmo, gêmeos antigamente eram muito mal vistos, principalmente por causa de divisão de bens, até mesmo hierarquia da casa, porque nasce às vezes 2 meninos de uma vez, e por outros motivos envolvendo a cultura deles, e até mesmo por essa questão mesmo de ser uma pessoa dividida em duas do ponto de vista da cultura japonesa, que gêmeos era sinal de azar, um sinal de azar muito, muito grande. E em várias obras você já deve ter notado que gêmeos é zica. Se você assistiu a parte 6 de Jojo, você sabe que gêmeo lá dá merda. Se você já assistiu Demon Slayer, tem 2 pares de gêmeos lá que também dão merda. Se você assistiu Gotobun e acompanha aquela merda de final, você sabe agora por quê o final é uma merda, porque também tem gêmeos envolvidos. Então, nesse contexto fez bastante sentido. Eu só quero entender como o Kenjaku arranjou a alma. Eu espero que explique isso, sendo bem sincero. Como arranjou a alma, colocou do pai do Itadori, ou como essa alma foi parar no pai do Itadori. Como funciona isso dele ser a reencarnação do irmão do Sukuna, como chegou até lá. Sendo bem sincero, eu quero entender mais ou menos como isso funciona. Eu achei meio estranho da forma que o capítulo explicou. Na cultura japonesa também tem muito isso de um bebê, se ele morrer antes de nascer, ou pouco tempo após nascer, ele pode se tornar um espírito. É meio difícil saber o que não pode se tornar uma criatura no folclore japonês. Então não é algo muito absurdo, mas eu quero entender isso melhor. Isso ficou meio estranho da forma que foi explicado no capítulo. E agora, indo pra luta, a luta tá incrível. O Sukuna finalmente tá passando um terror na mão do Itadori. O Itadori só tá lá metendo Black Flash, Black Flash, Black Flash. Ou Fulgor Negro, ou Kokusen, todo mundo fala de uma forma diferente. Mas simplesmente ele tá descendo a porrada no Sukuna. E pela primeira vez a gente vê o Sukuna puto e preocupado com isso, porque ele não tá conseguindo derrubar o moleque. Ele tá tentando a todo custo derrubar o Itadori e pela primeira vez tá passando um leve sufoco e tá ficando genuinamente irritado com isso. Porque lembra, ele não se interessa pelo Itadori. E por isso que ele já tenta toda hora derrubar o Itadori de uma vez com um corte logo pra matar ele, ele não morre. O Itadori não cai de nenhum jeito em qualquer luta que eles tiveram. E isso tá cada vez deixando ele mais irritado. O Ino tenta também ajudar, a gente tem uma flashback dele dizendo que se ele pode usar ou não a arma do Nanami, mas ele decide que realmente vai utilizar sua técnica. Sua técnica é baseada nas bestas dos pontos cardeais, e tava faltando ele usar realmente o dragão, que é considerado o mais forte da técnica dele, e que faz uma abertura pro Itadori descer mais a porrada nele. Sério, essa cena também é muito boa. O Ino deu uma ajudada, mesmo que em alguns momentos a luta do Sukuna esteja meio repetitivo, principalmente antes desses capítulos do Itadori. Eu pelo menos posso dizer que é bem legal o Gege tá trazendo os personagens pra ter uma função na batalha final, mas uma função de verdade. Não é só, ó, coloquei o personagem lá de fundo pra fingir que ele fez alguma coisa. Eles realmente estão tendo uma participaçãozinha na luta do Sukuna, o que é bem interessante. Até o Ino deu uma ajudada, ele até começa a se chamar de inútil, mas ele pelo menos sente que fez alguma coisa em fazer essa abertura pro Itadori. Outra informação que é bem importante que foi revelada nesse capítulo é que o Itadori tá cortando pilar, tacando tudo no Sukuna, acertando o Kokusen nele, tudo certinho por causa das suas 2 técnicas. Por ele ter consumido os fetos amaldiçoados lá das pinturas da morte, ele acabou ganhando a técnica de disparo de sangue, e quem tava treinando ele era o Chozo, o melhor irmão mais velho do mundo. E ele tava usando praticamente instintivamente, o que tava irritando mais ainda o Sukuna, porque não era de uma forma que ele treinou tanto que ele tem um controle absoluto, da técnica, mas era só no instinto, e o Itadori tava descendo a porrada no Sukuna, e isso que tava irritando ele em dobro. E a segunda técnica era a técnica do santuário. Isso porque, como o Gojo tinha falado no início da obra, tudo isso iria ficar gravado na alma do Itadori, que lembra, com o tempo as técnicas do Sukuna iam acabar se tornando as técnicas dele, por causa que o Sukuna estava dentro do corpo dele. E realmente foi isso que aconteceu. Isso, combinado com a porrada de Black Flash que ele tá usando o Sukuna, tava despertando esse potencial latente que tava tanto tempo adormecido dele. E ele consegue bater um recorde de 8 Black Flashes, finalizando assim o capítulo com o último e grandioso Black Flash bem na barriga do Sukuna. O Sukuna tá até aguentando mais do que deveria, na minha opinião, mas o Sukuna pela primeira vez não só fica desesperado, como completamente irritado. Eu não lembro de ter visto o Sukuna tão irritado com uma pessoa em específico em muito tempo, desde a luta do Gojo, desde a cena do Mahoraga. Ele não faz isso, sendo bem sincero. Então dá pra ver como o Itadori tá colocando pressão sobre ele. Meu menino tá brilhando, eu falei que esse moleque ia ensinar amor pro Sukuna, finalmente. Essa luta ainda não acabou, eu quero ver como o Itadori vai continuar essa luta, porque ele tá ficando mais upado praticamente a cada soco, e ainda por cima eu ainda acho que teremos o retorno do Yuta nessa luta, e como foi no vídeo passado, eu acho que ainda a gente vai ter mais uma coisinha envolvendo Megumi e essa fusão do Tengen. Mas bem, comenta aí embaixo o que você achou desse capítulo, agradecimento especial aos membros que estão sendo foda demais, se puder se torne membro que vai me ajudar muito, muito mesmo, e bem, eu me despeço de vocês, falou e fui!